Essa é a história que fez justiça para um dos personagens mais escanteados da DC, que serviu como material de inspiração para o filme de 2026 do universo da DC do James Gunn. Pois então, sejam bem-vindos nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e esse é mais um dos reviews de livros e HQs aqui do Cofre Nerd. E hoje nós vamos falar sobre Supergirl, Mulher do Amanhã. Eu já estou aqui com a minha edição de luxo aqui para falar para vocês como essa história aqui acabou mudando sim a Supergirl e o jeito que a gente vê a Supergirl dentro da DC durante todos esses anos. É uma história até bem recente, tá? Mas antes, deixa aqui nos comentários, você já leu essa HQ? Se já leu, gostou? Tudo bem, se o Superman é o maior super-herói da cultura nerd, isso aí a gente sabe, todo mundo sabe. Mas apenas uma pessoa sabe como é difícil ficar à sombra desse personagem. E essa é a sua prima, Kara Danvers, ou Kara Zor-El, a Supergirl. E nem por isso a personagem ela deixou de ter histórias marcantes ao longo de todos esses anos. E hoje a gente vai falar então sobre Supergirl, Mulher do Amanhã. Uma das principais que foi escrita pelo gênio Tom King e ilustrada por Wilkes Evelyn. De verdade, cara, olha que coisa linda que é essa ilustração. Essa aqui é a minha edição de luxo que eu comprei na CCXP ano passado pela Panini. Era a última, tá? Eu dei muita sorte. A história ela teve sua primeira HQ publicada em 2021 e só foi se encerrar lá em 2022. Trazendo uma história do Supergirl onde ela tá bem longe da Terra e tá desbravando os confins do universo, do espaço sideral da DC Comics. E principalmente bem longe do seu primo mais famoso. O que permitiu que essa história pudesse se ressignificar o símbolo que ela carrega no seu peito. Principalmente porque a história nunca é contada do ponto de vista da Kara. Ela é contada do ponto de vista da Ruthie, a sua pequena companheira de aventuras, uma garotinha que vem de um planeta agrícola de nome desconhecido. A família da Ruthie, ela tem uma fazenda de pedras, que aparentemente é que eles coletam pedras que nascem do solo bruto. E um dia, então, seu pai é morto pelo agente real lá da coroa daquele planeta, chamado de Crane dos Montes Amarelos. Uma alma cruel e sanguinária que estava procurando por traidores da coroa, mesmo que o pai da Ruthie não fosse um deles. E assim, desarmado, ele morre nas mãos do Crane. E a espada com que o Crane matou fica fincada no pai da Ruthie e a Ruthie pega como forma de símbolo da vingança que ela buscaria a partir daquele dia. E procurando alguém que pudesse executar o Crane dos Montes Amarelos para ela, a Ruthie acaba indo para uma taverna e encontra a Supergirl bebendo, bêbada, maluca, ainda sob os efeitos de um sol vermelho que diminui os seus poderes, né? O sol vermelho diminui os poderes, já que os kryptonianos ganham seus poderes através da radiação do sol amarelo. A Kara tá ali comemorando seus 21 anos, seu aniversário, junto com o Krypto, bêbada, maluca. E ela acaba salvando a Ruthie de uma briga de bar. Só que tudo isso vai resultar nela sendo o alvo do Crane dos Montes Amarelos. Ou melhor, quem paga o pato, na verdade, é o próprio Krypto. Também, ainda sentindo os efeitos de um sol vermelho, acaba sendo machucado pelo Crane. E ainda ele rouba a nave da Kara, viu? Esse aqui é o fim do capítulo 1 e mostra bem o momento que o Crane foge com a nave. Lindo, né? As ilustrações são maravilhosas. Assim, a Supergirl e a Ruthie embarcam numa jornada para tentar buscar o Crane dos Montes Amarelos para que ele fale qual que é o antídoto da flecha envenenada que está matando o Krypto. Tudo isso antes que o cachorrinho faleça. Talvez o que mais faz a história do Tom King saltar aos olhos para mim, seja o jeito com que ele mistura ficção científica de uma viagem interplanetária da Supergirl, da nossa querida Kara Zor-El, com a mitologia mística que fica presente nessa odisseia das duas. Mas é claro que nada disso seria possível sem a ilustração. Em determinado momento, após elas desembarcarem de uma nave de transporte público ali, em uma estação rapidinho, como se fosse uma parada de ônibus, depois da Kara dar uma surra em um alienígena ali criminoso que queria vingança por ela porque o Superman prendeu seus dois irmãos na Zona Fantasma, a Supergirl se vê diante do seu primeiro desafio: salvar toda aquela estação espacial ali de um dragão de Carpânio, uma criatura que viaja pelas estrelas devorando tudo que é de metal. Sério, essa ilustração foi uma das coisas mais lindas que eu já vi nessa edição. Tom King, ele transforma o ordinário do dia a dia para construir a relação da Kara com a Ruthie. Então, em um capítulo, a gente vê a Ruthie chateada porque um dos passageiros do lado dela tá invadindo o seu espaço pessoal, e em outro, a gente tá vendo a Supergirl derrotando esse dragão intergaláctico. E os dois acontecimentos têm praticamente a mesma importância, o mesmo peso para a história. Lógico, não seria Tom King se não tivesse uma pitadinha de crítica social dentro das suas histórias. Principalmente quando as duas chegam no planeta Carol, onde a xenofobia e o racismo havia feito os habitantes azuis daquele planeta sacrificarem os habitantes roxos para os bandoleiros, um grupo de piratas genocidas intergalácticos que iam de planeta em planeta causando destruição
porque sim, destruindo populações, saqueando recursos naturais, e agora esses mesmos bandoleiros haviam recrutado o Crane dos Montes Amarelos. Acompanhando então o rastro de destruição dos bandoleiros, a gente começa a ratificar e entender o coração bondoso da Kara Zor-El. Isso porque nessas páginas existem muitas situações em que a Kara não precisa ser a grande heroína que vai esmurrar o seu inimigo. Ela simplesmente faz um papel de ser humano, um papel bondoso. Vemos ela ajudando vítimas, vendo ela cavando covas para as pessoas que morreram no ataque dos bandoleiros, servindo até de saco de pancadas para um gigante enorme que havia sofrido uma perda grande e precisava descontar sua raiva em alguém. E foi na Supergirl porque ela falou: pode descontar em mim, eu aguento. Tudo isso porque o símbolo da casa de El, que a Kara carrega no peito, significa muito mais do que o Crane dos Montes Amarelos sonharia em ser algum dia. Esperança. Todavia, até mesmo a Supergirl pode perder suas esperanças. É nesse momento que a gente lê um dos pontos mais intensos dessa HQ, que é quando o Crane dos Montes Amarelos é confrontado, então, pela Supergirl, e também os bandoleiros juntos, e ele usa uma esfera de Mordor, que é uma esfera mágica que, quando você joga no seu alvo, ela vai perseguir o seu alvo até que entre em contato com ele e transporte o seu alvo para qualquer outro lugar no universo. E esse é o problema, pois quando o Crane usa a esfera, ele manda a Kara e a Ruthie pro planeta Barrington, uma invenção aqui do Tom King. Sim, mas esse planeta foi construído como armadilha pro Kal-El, pro Clark, pro Superman. É um planeta repleto de monstros, de dinossauros enormes e que possui um dos maiores perigos de todos: um sol verde, um sol de kryptonita. Ou seja, enquanto for dia, um Superman ou Supergirl vai sofrer as dores e até chegar a morrer por kryptonita. O Clark aguentou pouquíssimas horas nesse planeta, segundo essa HQ, até ser salvo pela Liga da Justiça. Mas a Supergirl precisou aguentar até o pôr do sol para conseguir sair dali. E quem tinha que cuidar dela era a Ruthie. É sério, a Kara fica muito mal nessa parte da história. Assim, quando a noite cai, a Supergirl recupera suas forças e tira a Ruthie daí, e elas conseguem encontrar os bandoleiros de novo. O Crane, safado, usa mais uma esfera de Mordor, mas agora a Kara tem um plano. E ela vai montando no cavalo cometa, meus amigos, até os confins do universo. Essa, pra mim, é a parte mais bonita visualmente dos quadrinhos. A Kara vai correndo, quer dizer, o cometa vai correndo até o limiar do universo, aonde nem magia funciona direito. E é quando, então, a esfera de Mordor perde o seu poder. A Kara vai até o fim do universo para isso, e o cometa ajuda ela, o cavalo cometa. E essas páginas são lindas porque, enquanto o cometa e a Kara estão correndo pelo universo, tudo muito colorido, mas quando eles atingem o limiar, quando eles chegam no fim do universo, até mesmo a cor se esvai. É nesse capítulo que a mitologia da Supergirl e de Krypton é mais uma vez construída. O passado e a infância da Kara se tornam uma realidade pra gente. Só que com isso também a destruição do planeta e o surgimento da Argo City, da cidade de Argo. Na verdade é um grande pedaço de Krypton que foi solto ali já no primeiro dia da explosão do planeta, né, da destruição do planeta. E acaba tendo uma redoma ali por causa da ciência do Zor-El, o pai da Kara. E também mostra o surgimento da kryptonita. A kryptonita nada mais é, pessoal, do que pedaços de Krypton sendo envenenados por radiação do sol amarelo. Por isso que na Terra tem bastante. É lógico, a gente também vê o momento da morte da Alara, que é a mãe da Kara, e o momento que o Zor-El também manda ela pra Terra, porque Argo também está para ser destruída, já que o solo dela está envenenando todos os seus moradores. Mas aqui também existem outros elementos da mitologia da Kara, como por exemplo o cavalo cometa. Esse cavalo que na verdade é um centauro da Grécia Antiga, que foi transformado em cavalo por completo através de um feitiço errado da feiticeira Circe. Ele possui os mesmos poderes que um kryptoniano e é apaixonado pela Kara. E o nome dele é Byron. E por ser apaixonado pela Supergirl, afinal, quem não seria? Ele se sacrifica para salvar a Supergirl de um tiro de kryptonita durante a luta final dela com os bandoleiros. E quando eles acabam tirando o Byron, o cometa, de cena, não tem pra ninguém. A Kara massacra eles, dá uma coça e os bandoleiros, correm. Isso porque eles estavam tentando salvar o Crane dos Montes Amarelos, que foi capturado pela Supergirl pra Ruth. Então resta apenas o Crane
E um último plot twist. A salvação do Krypto nunca dependeu deles acharem Crane. Na verdade, ele estava sendo tratado por um veterinário do planeta da própria Ruth. Mas então por que eles estavam atrás do Crane? Toda essa jornada era uma verdadeira lição para Ruth, de que vingança nunca traz a felicidade. Por fim, o Tom King ele deixa meio subentendido, uma dupla interpretação de como a HQ acaba. A gente ouve a narração da Ruth durante todas as páginas, porém é uma Ruth anciã, é uma senhorinha, né, uma versão dela mais velha contando essa história e reencontrando a Supergirl anos depois. A Supergirl mostra que o Crane foi aprisionado na Zona Fantasma e que durante todos esses milênios que ele passou lá, ele mudou. Mas existem alguns momentos que parece que a Supergirl mata mesmo o Crane dos Montes Amarelos e deixa meio subentendido. Mas a verdade é que pouco importa. Supergirl, Mulher do Amanhã, serve para redefinir a personagem, para mostrar que seu símbolo também defende ideais puros, bondosos, de justiça e de verdade, mesmo que não dos jeitos tão convencionais assim. Sendo essa também uma história não convencional, uma jornada em busca de uma verdade que, pra falar a verdade, sempre esteve na sua frente o tempo todo. E por falar em quadrinhos e livros, eu quero muito falar pra vocês sobre uma questão de causalidade. O meu livro. O livro de contos antológicos que eu escrevi e está disponível para venda aqui no link na descrição. São vários contos que eu escrevi de ficção científica, de fantasia, de realismo fantástico e que eu tenho certeza que vai agradar muito a vocês. É um jeito com que eu observo a vida caminhando e o jeito com que eu vejo que a causalidade leva a gente a novos lugares. Então, se você procura uma leitura legal, interessante, envolvente, Uma Questão de Causalidade é o livro para você. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a próxima, nerds. Fui!